Em Atos 2:47, aqui nós temos um versículo bem interessante, e o título da mensagem hoje à noite é que o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Com esse tema, eu quero que os irmãos comigo se preocupam com o crescimento espiritual da igreja. Se preocupam com o crescimento físico da igreja. A nossa igreja vai fazer 51 anos esse ano, e graças a Deus nós temos um terreno maravilhoso, temos um prédio belíssimo, temos salas, temos paredes para serem cuidadas, temos uma escada para ser coberta antes que aconteça uma tragédia nessa escada. Nós temos coisas para fazer em nossa igreja, nós temos um ano inteiro, se Jesus não voltar, Deus não ordenar o som da trombeta, nós temos um ano inteiro de ministérios para fazermos na igreja, para executar. Eu não vejo a hora de sair de férias e voltar de férias e começar a EBD com todos os seus parâmetros, todos os seus organizações, com todas as suas organizações. Eu não vejo a hora disso. Os irmãos não têm uma ideia quanto ansioso para trabalhar para o Senhor. Aqui nesta seara eu estou. Mas nós devemos pensar em crescimento. Eu não sei se você, como membro da igreja, tem essa preocupação. Qual foi a última vez que uma alma foi batizada em nossa igreja? Qual foi a última vez que uma alma foi salva em nossa igreja? Eu quero que você deixe de lado essa questão de arminianismo e calvinismo e entrar nos méritos de que nós não devemos ficar preocupados com isso, porque é Deus que dá o crescimento, e realmente o título da mensagem é justamente isso: o crescimento vem de Deus. Mas eu quero dizer para você que tem descansa nessa verdade absoluta, que nós devemos, Deus nos dá a responsabilidade, e nós estamos dentro do método de Deus, estamos dentro dos recursos de Deus para alcançar as almas perdidas. Deus não designa ou chama os anjos para fazer o que é a nossa responsabilidade. Com todas as nossas limitações, Deus nos chama para segui-lo. Deus nos chama para pregá-lo, o evangelho. Não é à toa que Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E lá em Romanos 10 diz: como ouvirão se não há quem pregue? Sim, o crescimento vem de Deus, e Deus tem os seus recursos. E eu gostaria de pensar um pouco com você sobre esse pensamento, sobre esse assunto. E eu quero começar com uma dissertação de um vídeo que eu assisti nos vídeos do meu Facebook, de um pastor que estava pregando sobre crescimento espiritual das igrejas. Ele estava pregando para pastores e para obreiros, para líderes, e eu fui devagarzinho pausando o vídeo, e eu fui escrevendo o que ele disse, e eu quero que você pense no que eu vou falar para você como introdução. Ele começou a mensagem dele com a pergunta: por que a sua igreja não cresce? Então veja que ele está falando para líderes, ele está falando para pastores, ele está falando para professores de escola dominical, ele está falando para diáconos, ele está falando para obreiros, ele está falando para missionários, ele está falando para agências missionárias. E a pergunta é: por que a sua igreja não cresce? E ele começa: queira mais, queira melhor. Não deixe que situações negativas te intimidem. Quando uma igreja não se importa com o crescimento, ela está dizendo para os não salvos ou sem Jesus, que ela não se importa se eles estão indo para o inferno. Isso me chocou muito. Quando uma igreja não se importa com o crescimento, ela está dizendo para os sem Jesus que ela não se importa se eles estão indo para o inferno. Abre aspas, agora é o meu comentário. Se são eleitos ou não, se são eleitos, eles vão ser salvos até o último dia. E a nossa responsabilidade do ID? Antes de criticarmos, voltando agora ao vídeo, antes de criticarmos uma igreja grande,
Será que a minha falta de fé e as minhas atitudes colaborem que a minha igreja permaneça pequena? Não se compara com os outros. Se compararmos com os outros, cairemos no pecado do orgulho. Se compararmos com os outros que estão embaixo, cairemos no pecado da comiseração. Se compararmos com igrejas que estão em cima, cairemos no pecado do orgulho. Se compararmos nossa igreja com por baixo, cairemos no pecado da comiseração. Então, seja bem resolvido. Deus te deu a graça, Deus te deu e a graça te basta, mas siga adiante. Mas queira mais. Não deixe que situações negativas te intimidem. Toda estratégia tem um prazo de validade. Pode funcionar por um tempo, mas precisa ser revisada. Eu nunca me lembro das conferências do amigo, que foi um sucesso em nossa igreja. Chamamos o pastor João Kraus, ou João, em cima da hora ele aceitou. E foi uma bênção aquele final de semana. Tivemos outras atividades na igreja, conferências, que foram uma bênção. Mas ele diz que toda estratégia tem um prazo de validade, pode funcionar por um tempo, mas precisa ser revisada. Talvez o motivo que algumas igrejas não têm crescido não tem nada a ver com a forma espiritual, mas como estamos levando o ministério, isso precisa ser revisado, pastor Josué Gonçalves. Então nós precisamos nos preocupar com isso. É sério, irmãos. A mensagem de hoje à noite, eu quero mexer com você, eu quero que Deus mexa com você sobre esse assunto. Qual foi a última vez que você ligou para alguém da igreja que tem faltado? Qual foi a última vez que você se preocupou com alguém que tem estado ausente? Qual foi a última vez que você se preocupou com alguém que está em pecado na igreja e que João capítulo 15 ele precisa ser cortado do ramo para que produza mais fruto ainda, e que você exige santidade porque existe pecado na igreja e Deus não vai abençoar uma igreja que tem pecado? Qual foi a última vez que uma alma foi salva na igreja? Almas não são só salvas em igrejas arminianas, almas são salvas em toda e qualquer igreja. Aliás, esse negócio de Calvino e Armínio é coisa que não deveríamos brigar sobre isso. Deveríamos crer na palavra e pregar a palavra, ficar com a palavra até um certo ponto, e aonde a Bíblia não revela, ficarmos em fé, esperando, confiando, mas que deveríamos ir por todo mundo e pregar o evangelho, ensinando a toda criatura, batizando em nome do Pai. Isso nós deveríamos fazer. Essa não é uma responsabilidade pastoral, essa é uma responsabilidade de todos nós. Eu fico preocupado com o pastor Fábio, e ele demonstra na carta ao escrever algumas palavras, que ele tem estado doente. Eu não sei se os irmãos observaram isso. Talvez medo de assembleia, eu percebi nisso, que eles parece que vão ter uma assembleia iminente, que provavelmente vão ter que cortar alguns membros que não estão vindo mais na igreja. E isso para um pastor, para uma igreja, dói. Nós queremos que as pessoas venham para a igreja, aceitem Jesus e se agreguem. Nós não queremos excluir ninguém da igreja. Isso dói, mas é necessário acontecer isso para que haja crescimento. Mas dói. Então parece que ele tem problema de saúde, de ansiedade. Ore pelo pastor ali. Mas não somente ore por ele, ore por todos nós. Ore pelo crescimento da nossa igreja. Nós não estamos no ponto de chegarmos com essa mensagem. É uma mensagem de desespero, porque nós não temos finanças, nós não temos ninguém que vem na igreja, nós não temos ninguém que nos apoie, nós não temos jovens maravilhosos, nós não temos mulheres piedosas, nós não temos homens que somos servos, nós somos uma igreja abençoada por Deus, amém, irmãos? Você está em casa, você pode dizer amém. Você que está em casa, hoje você não está aqui porque nós estamos doentes com Covid, e não queremos que você pegue Covid, não queremos nós sermos o motivo pelo qual você fique doente. Então por isso que a igreja está da forma que está hoje nesse final de semana. Mas se Deus quiser, semana que vem, se Jesus voltar, tudo voltará ao normal. Mas a nossa igreja é uma igreja abençoada.
Olho para a nossa igreja hoje como a minha igreja em Brasília. Olho para a nossa igreja como uma igreja de Sorocaba, que eu pastoreei muitos anos. Nós temos um amor profundo pelos irmãos. Nossa igreja tem um grande potencial. Nossos jovens estão dando um sinal de vida. Nossos adolescentes, temos assim, olhado para eles com fé, com o acampamento de jovens, adolescentes que virá em fevereiro, e reuniões deles que vão voltar. É claro que em janeiro nós precisamos respirar, né? A igreja precisa respirar, os líderes precisam respirar, para que em fevereiro nós voltamos com força total. Nossa igreja tem grande potencial. Eu pedi o ano passado, e foi terminado esse ano, 2 golzinhos de futebol para brincar em quadra, e demorou chegar nas minhas mãos, e eu reclamei com a pessoa que demorou, dizendo que não é simplesmente um golzinho, é um método de ganhar almas para Cristo. Então, hoje à noite eu quero falar sobre o crescimento vem de Deus, e o primeiro texto que se encontra aqui em Atos 2,47, Atos 2,47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a primeira verdade sobre o crescimento é que Deus tem todo o poder para dar o crescimento, tá? Deus tem todo o poder para que nós possamos confiar em Deus para dar o crescimento. Note que é bem claro o texto, que na igreja de Jerusalém, essa igreja estava bombando, né? Bombou essa igreja. Por quê? Porque Deus, diz o texto, todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eu gostaria e quero que esse maior evangelista, a pessoa que ama missões, o ser mais sábio, fique do nosso lado, e ele está do nosso lado. Então o Senhor está fazendo a parte dele, e eu li de manhã essa parte aqui, é um resultado da pregação do apóstolo Pedro. E Pedro pregou tão forte a palavra de Deus, e a verdade foi tão clara que 3.000 almas, eu acho, que aceitaram Jesus Cristo e foram batizadas. E ali nesse texto começa a falar o que eles faziam. Havia um temor, havia comunhão, havia oração de dia a dia, eles repartiam as coisas, eles estavam juntos, né? A minha geladeira é minha geladeira, a sua é a minha geladeira, não, né? É tudo comum. E eles cresciam, faziam a ceia e cresciam, começavam a crescer. Lembra que eu falei que pobres se converteram, ricos se converteram? Os ricos, vendo a necessidade dos pobres, vendiam as suas propriedades, distribuíam, né, organizamente. Em Atos 6 houve um probleminha ali, mas com as viúvas dos helenistas, mas aí, não, vamos escolher homens que possam dar essa assistência. Foi tão grande o crescimento que eles esqueceram. Se você continuar lendo o livro de Atos, a igreja cresceu, estava tão gostoso o ambiente, que eles esqueceram que tinham que ir para Samaria. Lembra Atos 1,8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Estava tão gostoso a igreja de Jerusalém, que começaram a crescer, que para que dividir? Para que alcançar Samaria, se está tão bem aqui? Qual família que nós vamos separar para alcançar Samaria? E aí Deus, no seu poder, permite uma perseguição, e essa perseguição leva a igreja a entender: temos que dividir, temos que dispersar. E ao dispersar, então eles foram para a Judéia e Samaria, e depois foram para os confins da terra. Esse era e foi o plano de Deus, mas o ambiente estava tão gostoso. Não sei se você já pensou que esteve num lugar que o ambiente estava tão gostoso, coral, reunião de senhoras, mocidade, mas aí nós temos que nos despedir de uma família que precisa viajar para uma outra cidade, porque o homem mudou de emprego, e é tão triste quando isso acontece, né? Parece que algo da igreja é arrancado, né? Nós temos equipe de missionários e pastores, e um deles é arrancado daquela equipe, e aquela igreja desanima, porque nós não somos fiéis a pastores e nem a pessoas, mas pessoas são importantes, e elas fazem o ambiente ficar gostoso, ou não. Mas a verdade é que Deus tem todo o poder para dar o crescimento. Resumindo, o que eles faziam, diz o texto, que eles louvavam a Deus e caindo na graça de todo o povo. O comportamento deles era um comportamento de louvar a Deus,
E a atitude deles era uma atitude que caía na graça do povo. As pessoas de fora viam o comportamento desses crentes e diziam: eu quero isso para mim, eu quero participar dessa comunhão. É tão gostoso ter um pai como seu pai, é tão gostoso ter um irmão como seu irmão, é tão gostoso comer com os irmãos da igreja sem brincadeiras de malícia, sem palavras torpes. Como é gostoso a família cristã, né? As pessoas estão com a sua família divididas, né, desgraçadas, e elas vêm para a família de Deus, encontram o pastor, a esposa dele, a família, os diáconos com suas famílias, seus filhos. Que ambiente gostoso! Ou seja, essas pessoas estavam ali fazendo a sua parte e contando com a simpatia do povo, porque havia então um comportamento irrepreensível. Mas a verdade é que o Senhor nosso Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Me faz me lembrar da grande comissão, que ela foi dada uma vez e foi repetido 4 vezes. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda a nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante que ele fala que quando nós vamos indo, nós vamos então pregando o evangelho, ensinando e batizando. Mas a verdade é que Jesus diz: toda autoridade me foi dada. Ou seja, nós vamos na autoridade que Deus tem nos dado para realmente representarmos Deus aqui na terra. Jesus disse, em outras palavras, em Atos 1, versículo 8: ser-me-eis testemunhas. A essência do testemunho de Jesus Cristo é dizer que Jesus morreu, vocês o mataram, e aquele homem que estava preso na cruz, que morreu na cruz, ele foi sepultado e agora ele está vivo. Essa era a essência do testemunho que eles tinham que dar no livro de Atos. E era recente. Após a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, Cristo ficou com eles 40 dias comendo, bebendo, depois então ele subiu às alturas. Então quando Pedro prega em Atos 2, era recente, 40 dias, 1 mês e 10 dias atrás, aconteceu aquele espetáculo da cruz, em que mataram 3 pessoas na cruz, né? Imagina o jornal lá, 0 hora lá de Jerusalém, era recente. Pedro falou recente do que aconteceu. E na realidade, então, a palavra de Deus ali, 3.000 almas se converteram, mas na realidade, Deus estava por trás. Deus estava por trás em sua autoridade de salvar, como diz o texto, mas também havia a autoridade de Pedro. Alguém tinha que pregar, alguém tinha que falar, alguém tinha que dizer que eles não estavam bêbados, que realmente o que estava acontecendo era a promessa do Pai, que eles tinham que ir para Jerusalém e receber o Espírito Santo. Nós, irmãos, possuímos esse mesmo poder e essa mesma autoridade. Deus não tem dado para nós espírito de covardia. É muito mais fácil comentar algo do dia a dia do que comentar com Deus, sobre Deus, e essa é a verdade que nós temos que ter, essa é a autoridade, essa é a coragem que nós temos que ter. Nós temos que louvar a Deus sem a vergonha que nós temos, e temos que cair na graça das pessoas. As pessoas têm que ver Deus em nós, e aí, por quê? Porque nós devemos viver uma vida de autoridade. Nós somos filhos de Deus, nós somos salvos. Por causa das práticas comportamentais, religiosas e tementes a Deus, devemos cair na graça das pessoas. Nossos vizinhos estão vendo a gente. A música que eu ouço em casa, alto, nossos vizinhos estão vendo. É esse tipo de cristão que vem na igreja. A nossa roupa que saímos na rua é o nosso testemunho, as pessoas estão vendo. A Bíblia, a sua vida, continua sendo o único livro que o seu vizinho consegue ver e ler. E esse livro, a sua vida, precisa louvar a Deus e cair com a simpatia, com o testemunho, com a simpatia com as pessoas. Então, em primeiro lugar, é claro que o crescimento vem de Deus. Por quê? Porque Deus tem todo o poder para dar o crescimento. O crescimento vem de Deus pela segunda razão, porque não somente todo o poder, Deus tem todo o poder para dar o crescimento, mas Deus tem todo o recurso. Deus tem todo o recurso. Pense nisso. Deus tem todo o recurso. Nós não temos.
1 Coríntios 3, versículo 6. 1 Coríntios 3, versículo 6. É um texto ali que nós temos Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Havia discussões na igreja, era uma igreja de grande potencial. E Paulo soube dos problemas que havia ali naquela igreja, pela casa de Cloé. Havia vários problemas doutrinários. Havia casamento, havia um rapaz que deitou com a madrasta dele, havia problemas da ceia do Senhor, havia problemas de casamento, havia problemas de famílias, havia contendas na igreja, discórdias na igreja, confusões na igreja. E aqui em Atos 3 nós temos então o problema de contendas e discórdias, Paulo ajudando essa igreja a resolver e a superar esses problemas. E 1 Coríntios 3, versículo 1 diz Paulo: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Em outras palavras, eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais, eu tenho que falar com vocês como pessoas carnais. Eu vou baixar meu nível e vou falar com vocês como pessoas carnais, como meninos em Cristo. Versículo 2: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias. Então, no passado, eu ensinei para vocês ABCD bíblico, e parece que vocês não cresceram, então eu vou ter que falar com vocês de novo como criança, vou ter que falar com vocês de novo como uma pessoas infantis, porque vocês são ainda meninos em Cristo. Versículo 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, e isso que mata uma igreja, é isso que mata uma igreja não crescer, quando a igreja anda segundo os homens, quando há contendas e inveja na igreja, quando há política na igreja. Versículo 4, Paulo diz: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Paulo diz, né? Eu plantei, Apolo regou. Mas versículo 6, o que diz? Mas o crescimento vem de Deus. Em Atos 2,47 diz lá que o Senhor ia acrescentando cada dia os que iam sendo salvos. E aqui nós temos Paulo revelando que o crescimento também vem de Deus. Por que o crescimento vem de Deus? Porque Deus tem todo o recurso. Deus tem um Paulo, Deus tem um Apolo, Deus tem um Cefas, Deus tem um Timóteo. Infelizmente Deus deu para a igreja de Jardim Oriental um Timóteo, né? Tem que aceitar, né? O Timóteo. Deus deu para outras igrejas um Wagner Amaral, Deus deu para outras igrejas um pastor maravilhoso, e assim vai, cada homem de Deus, mas é cada homem de Deus, e cada homem de Deus vai prestar conta a Deus. Lembra que eu falei que se compararmos lá por cima, podemos cair na questão da ambição e do orgulho, se compararmos por baixo, cairemos na mesmice. Então nós devemos ter cuidado com isso, porque quem é Apolo, quem é Cefas, quem é Timóteo, quem é Wagner Amaral, quem é o pastor da Presbiteriana, quem é o pastor lá do telhado, da quadrangular, são servos de Deus por meio do qual crestes. Deus tem todo o recurso. Deus pode fazer de um Zé Ninguém, ele pregando a palavra, e o trabalho crescer de um Zé Ninguém. Porque Deus tem todo o recurso. O recurso do crescimento vem de Deus. Recursos, o que eu quero dizer, são métodos, né? Recursos ou métodos. E aí você precisa pensar, eu quero que você pense comigo, qual é o certo a usar? Qual que é o errado a usar? Por quanto tempo eu devo usar? Pessoas, templo, localização. Existe um livro que fala sobre... acho que eu não vou lembrar o nome desse livro, mas o livro o livro vai discorrendo sobre como que a igreja deve fazer para que para que possa atrair as pessoas. Esse livro fala sobre isso, né? A localização da igreja, a pintura da igreja, construção do banheiro, acessibilidade. E algumas pessoas dizem, não importa, o crescimento vem de Deus. Realmente o crescimento vem de Deus, mas de acordo com a lei, não coloca acessibilidade para pessoas cadeirantes. No mínimo que você vai ter na igreja é não cadeirantes. Não reforma o banheiro da igreja para você ver.
No mínimo que você vai ter são pessoas que são conformadas em chegar em um banheiro que não está pronto. Mas se nós queremos realmente alcançar pessoas, devemos ter em mente que é importante, sim, o crescimento vem de Deus, independente do banheiro, da escada estar coberta, se alguém vai cair um dia ou não, né? Nós temos que pensar que o crescimento vem de Deus, Deus vai fazer crescer da forma que Ele quer, da hora que Ele quer, mas é importante a localização da igreja, é importante pensar qual porta que vamos ser a principal, quais bancos vamos usar, qual microfone vamos usar, qual método vamos usar, vamos fazer concurso esse ano para a EBD, quais são os líderes que podem ser usados na igreja, será que todos os líderes podem ser usados para a igreja? Será que você tem o dom de ensinar e é professor na rede pública, será que só porque você é professor na rede pública é que te qualifica para você ser professor de EBD? Coisas assim. Quantas conferências vamos fazer? 2, 3? Quantas necessárias precisam ser feitas? Deus é o Deus do recurso, Deus é o Deus de pessoas, Deus é o Deus do tempo, Deus é o Deus da localização. Agora, eu vou começar uma igreja e vou começar ela no canto de uma rua onde não tem ninguém, não, eu tenho que pensar em começar um ministério a igreja onde existe peixes, eu tenho que pescar onde existe peixes. O que queremos que cresça? O que nós queremos que cresça? Eu gostaria que crescesse, primeiramente, espiritualidade, conhecimento de Deus. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio do saber. Bom, se nós temos sabedoria, então se nós vamos ter temor, nós vamos ter sabedoria, e nós vamos poder lidar em qualquer área na igreja, porque nós temos o temor de Deus, nós temos o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. O que nós podemos, o que queremos que cresça? O conhecimento bíblico. É importante você entender quem são os patriarcas, quem são a nação de Israel, geografia. É importante conhecer quem é Paulo, quem é Cefas. É importante ter conhecimento bíblico. Aliás, o Senhor Jesus Cristo diz: errais por não conhecer as Escrituras. Então, a doutrina é muito importante. O que queremos que cresça? Sim, o tamanho do templo. Se temos uma igreja que cresça, mas não destruímos paredes, então nós queremos que a igreja cresça só aquele tanto. Não, quanto mais espaço, mais crescimento vai ter. Então precisamos crescer. Pessoas salvas e batizadas. Pense, irmãos, qual foi a última vez que uma pessoa foi batizada nessa igreja? Eu não sei se foi a irmã Wade que foi batizada aqui na igreja. Me ajuda a pensar aí. Ou um grupo que estava com a Wade na época, né? Qual foi a última pessoa que foi salva? Pelo que eu entendo, nós vamos começar um estudo com Pedro, e parece que Pedro aceitou Jesus como Salvador, né? Então eu e o Jonas, na quinta-feira, vamos começar a discipular o Pedro. Ele tem andado conosco, tem andado com Davi. Então ore pelo Pedro, tá bom? Então Deus tem todo o recurso. Não somente o recurso financeiro, Deus tem o recurso de pessoas, né? Deus tem todo o poder para dar o crescimento, Deus tem todo o recurso. Versículo 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, e mais uma vez Paulo diz, é Deus que dá o crescimento. Então, mais uma vez, batemos na tecla e queremos sair hoje à noite convictos que o nosso poder, o nosso recurso, e terceiro, o mérito é de Deus. Então, em terceiro lugar e último, tá? Em primeiro lugar, Deus tem todo o poder para dar o crescimento. Em segundo lugar, Deus tem todo o recurso para dar o crescimento. E terceiro e último, Deus tem e terá todo o mérito, né? Deus tem e terá todo o mérito. Uma vez na EBD, nós fomos lá em Portão, primeira igreja batista regular de Portão. Eles tinham lá uma campanha da EBD com os escudos e a competição das classes. Aquilo ali eu fiquei maravilhado, né? A competição, o envolvimento, e decorando versículos, colocando as estrelinhas do versículo. Eu disse para mim mesmo, eu quero isso na nossa igreja. Fui lá com a minha irmã, fui lá com o pastor Paulo, me dá os PDF, me dá os brasões. Fizemos aqui na igreja, a Cíntia me ajudou, fizemos o iguais, fizemos adesivos, e foi um sucesso naquele ano, aqui na nossa igreja. Foi um sucesso naquele ano. E talvez repetimos, né, aquele método.
Hoje a igreja de Portão não tem EBD nesse horário. Existe um outro horário, é à tarde, acho que 5, 6 horas da tarde. Coisa deles e de outras igrejas, com suas razões. Mas nós ainda escolhemos de manhã para termos EBD e queremos continuar assim, se Deus nos dirigir. Mas eu quero dizer que o mérito não é de homens, o mérito não é de métodos, o mérito não é de igrejas, o mérito não é seu, o mérito é de Deus, né? A igreja de Corinto tinha grandes recursos, pessoas envolvidas, mas eram pessoas carnais. E é tão triste quando nós temos pessoas com talento, mas são pessoas carnais, pessoas que estão prontas para pisar em outras pessoas, porque elas vão querer que o seu ministério seja falado, não importa, se for até o pastor, ela vai passar por cima do pastor, porque ele quer mostrar o quanto o seu ministério é importante. Nós encontramos grandes pregadores. Igreja de Corinto havia grandes pregadores, Apolo, olha só a naipe, Paulo, Apolo, Cefas, né? Mas a igreja de Corinto precisava se unir, crescer e entender que Deus é a chave do crescimento. Nós somos apenas Zézes e Marias comparado ao nosso Deus. Nosso Deus merece toda a glória e toda a honra. Ele merece a honra, o reconhecimento e a busca exaustiva. E talvez aí que nós estamos falando como igreja, nós devemos orar mais a Deus, né? Todo método irá funcionar, todo recurso irá funcionar, toda autoridade irá ser buscada quando nós buscamos em oração. Não devo permitir que minhas atitudes atrapalhem. Eu devo ter tanta sabedoria na minha vida que quando eu estou atrapalhando, talvez é preciso eu parar um pouco e refletir. O meu pecado não confessado não deve trazer maldição para a igreja. E nós temos o exemplo de Acã, nós temos o exemplo de Jonas no navio, né? Uma pessoa fora da vontade de Deus causou problemas com os outros navegadores, e enquanto o problema não foi jogado no mar, não se acalmou ali. Quantas pessoas incrédulas sofrem porque crentes estão fora da vontade de Deus? Deus tem todo o poder. E eu vou terminar, irmão. Seja fiel à sua igreja, seja fiel à sua igreja, promova os ministérios da igreja, né? Espalhe a mensagem da igreja de Jesus Cristo. Nós temos irmãos que estão faltando, ligue para eles. Nós sentimos falta, não ficamos somente no comentário, na linha, no corredor da igreja, não, vamos ligar. Sentimos falta da irmã Heroildes, sentimos falta da irmã Lisildete, sentimos falta da irmã Maria, sentimos falta da irmã Mari, sentimos falta da irmã Renata, né? Sentimos falta da irmã Laura, embora a irmã Laura ela não vem por questões de saúde. Sentimos falta do irmão Ulisses. Sentimos falta de irmãos que não têm vindo na igreja. Eu citei esses como consequência de questões espirituais, não que estão passando, mas assim, podemos ver que estão ausentes da igreja. Talvez ativos de oração, talvez estão ativos assistindo os cultos da igreja. Não estou falando isso para constranger esses irmãos, estou dizendo isso porque amamos esses irmãos de coração. Porque faz falta para a gente. Não jogue a responsabilidade para o pastor da igreja. O pastor, graças a Deus, sabe de suas responsabilidades. Os irmãos têm consciência. Eu posso colocar a mão no fogo sobre isso. Eu sei de minhas responsabilidades. Mas o que nós queremos com essa mensagem, entender que o crescimento vem de Deus, sim, mas Deus tem toda a autoridade. Você tem autoridade para ligar, você tem autoridade para visitar, você tem autoridade para bater lá qualquer hora e dizer assim: irmão, eu preciso da sua falta. Sabe uma coisa interessante que acontece muito nos ministérios da igreja? Chega alguém, por exemplo, como o irmão Pedro, que está chegando agora, esse jovem, e aí o Davi se aproxima, faz contato com ele, transfere para o discipulador, pode ser o Davi, ou o pastor, ou o papai, outra pessoa, discipula, e faz aquela amizade profunda com o discipulador, que numa hora vai ter que ser cortado esse umbigo, porque o discipulado, ele tem que seguir, não o discipulador, o discipulado tem que seguir a Jesus Cristo.
Só que o problema é que quando é trazido o discipulado para a igreja não olha para ele como filho, é mais um na multidão. Não, não é mais um na multidão, é um membro da família de Deus, salvo pela fé. Então nós devemos entender isso, que quando alguém se converte, ele deve ser agregado ao todo, ele deve ser recebido ao todo, não somente quem nós queremos, parentes, deve ter acolhimento, né? Acontece isso muitas vezes em muitas igrejas, que uma família se converte, o pastor ou alguém visita, mas quando vem para a igreja, aquela família, ela entra e sai da igreja como se nunca tivesse entrado, ela sai da igreja como se nunca tivesse vindo na igreja, e isso nós devemos nos preocupar, e isso mata uma igreja. Isso mata uma igreja, mata não por questões porque o crescimento vem de Deus, mas mata porque nós não estamos como crentes usufruindo da autoridade que nós estamos tendo de Deus, e que nós não estamos conscientes de que que nós fazemos parte do recurso, e que nós somos instrumentos para glorificar o Senhor através dessas vidas. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo em nossa igreja. Oi, tudo bem? Gostou do culto? Volte outras vezes. Posso ligar para você? Posso te visitar? Vou falar para o pastor te visitar? Não, visite você. Visite você. Se é jovem, jovem com jovem, né? Se é um jovem que chega, um jovem chega a esse jovem. Se é uma jovem que chega, uma jovem chega a essa jovem. Se é um casal de jovens casados, que um casal de jovens chegue a esses casados. Se é um senhor idoso, né? Que os idosos cheguem, como também os jovens também chegam. Isso que é uma igreja que está consciente sobre o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus, mas Ele vai usar você e a mim, irmãos. Lembra, nós estamos no começo do ano, queremos chegar esse ano e batizar pessoas, para a glória e honra do Senhor. Queremos chegar esse ano e ter várias pessoas sendo discipuladas. Nós vamos dar responsabilidade para os diáconos e dividir, para que um deles possa ter essa área de discipulado e evangelismo. Queremos pegar a nossa van e sentar, meio-dia nós vamos para o McDonald's, vamos parar no McDonald's, mas antes do McDonald's nós vamos distribuir folheto em determinado bairro. Já pensou? A van chega devagarzinho, vai andando, e os jovens vão de lado do outro, distribuindo folheto nas caixinhas, vão para outra rua, chega meio-dia, aí sim nós vamos para o McDonald's. Por quê? Porque é gostoso. Ah, pastor, não precisa ir para o McDonald's. Tudo bem, você não vai, eu vou. Deus tem todo o mérito. Todo o mérito vem de Deus. Amém, irmãos? Todo o mérito vem de Deus. E repetindo, o crescimento vem de Deus. Número 1, Deus tem todo o poder para dar o crescimento. Número 2, Deus tem todo o recurso para dar o crescimento. Número 3, Deus tem e terá todo o mérito do crescimento. Que Deus abençoe a palavra de Deus em seu coração.